Em uma certa ocasião, Jesus estava passando em um lugar. Ele observou, havia uma multidão de pessoas iradas, nervosas, bem irritadas mesmo. Ele se aproximou e havia uma roda, e dentro daquela roda havia uma mulher. Jesus quis saber o que houve, e ele disseram: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Que dizes tu? Além de tudo, ele estava fazendo uma pegadinha com Jesus, porque Jesus pregava a paz, o amor e a vida. Se ele dissesse que devia matar a mulher, eles iam perguntar: mas tu não é o filho de Deus, não veio para salvar o homem? Como é que vai mandar matar ela? E se ele dissesse: não mata ela, aí eles se perguntariam: mas o senhor vai estar descumprindo a lei de Moisés? A lei de Moisés, até aquela época, era tudo. Eles não estavam no tempo da graça ainda. O tempo da graça você não precisa mais de fazer sacrifício, de fazer os 10 mandamentos. Você cumpre os 10 mandamentos por Jesus Cristo, a partir de Jesus. Então eles fizeram testando Jesus. Ela foi pega em flagrante adultério. O que nós devemos fazer? O que o senhor aconselha a fazer? Jesus não olhou, ficou em silêncio, não falou nada. Abaixou no chão e começou a escrever alguma coisa no chão. Aí o pessoal perguntou: tu não dizes nada? Ele não respondeu, ficou escrevendo no chão, escrevendo no chão. Aí depois ele levantou e perguntou: aquele de vocês que nunca tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. Essa palavra poderosa do Senhor entrou no coração de cada um. E cada um reconheceu a sua culpa, o seu pecado. Reconheceu que estava condenando a mulher por coisas que eles mesmos faziam. Jesus deixou eles nu diante de todo mundo. Nu figuradamente falando, claro. Eles se envergonharam. E a Bíblia diz que cada um foi largando a sua pedra no chão e foi saindo um a um, até ficar Jesus e a mulher apenas. Jesus desmascarou a hipocrisia daquele pessoal. Aí quando estava todo mundo sozinho, todo mundo foi embora e estava só Jesus e a mulher, Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. E Jesus falou: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Meu querido, um dia Jesus te encontrou. Você estava perdido e Jesus te encontrou. Cada um tem uma história sobre a sua conversão, sobre o seu encontro com Jesus, sobre a sua experiência. Jesus te chamou e te libertou e te salvou. E disse para você, como disse para aquela mulher: vá e não peques mais. A partir do momento que Jesus te chamou, te salvou, você deixou de ter compromisso com a prática do pecado que aquela mulher vivia no adultério. E você passa a ter um compromisso com Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, o maligno não o toca. Então, se você é um filho de Deus, meu querido, resista ao pecado, porque a Bíblia diz que ao vencedor ele dará a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E Jesus falou também que nós devemos ser fiéis até a morte e resistir contra a nossa carne, porque o velho homem ele vai estar sempre diante de nós, sempre dentro de nós, nos impulsionando a pecar, nos impulsionando a fazer coisas erradas, a ter pensamentos errados. O velho homem vai ser sempre o pior inimigo a ser vencido. Porque você pode brigar contra uma pessoa, você pode brigar contra um grupo, você pode brigar com muita gente. Às vezes você pode até não vencer pela força, mas pode vencer pela inteligência. Agora, brigar contra si mesmo, contra seus impulsos, contra a sua natureza, isso é muito difícil. E pouca gente consegue. Mas aquele que é nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. Jesus está dizendo para você: vá e não peques mais. Não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele está doido para arrastar a tua alma para o inferno. Mas se você tem um compromisso com Cristo, se você é selado com o Espírito Santo, maior é o que está contigo do que o que se levanta contra você. Então, meu querido, não sei como você tem vivido até agora, não sei qual tem sido a sua experiência, mas se você é aquele crente que é crente dentro da igreja aos domingos e que fora da igreja você vive como qualquer pessoa vive,
você não dá testemunho, você pratica coisa que nem as pessoas do mundo praticam. Ninguém está vendo, mas Deus te conhece. Deus sabe das suas práticas. Você sai do culto e vai para as noitadas, você sai do culto e vai fazer qualquer coisa que não convém. O homem de Deus tem que ser santo dentro da igreja e fora da igreja. Quando ninguém estiver olhando, você tem que dar o seu testemunho, porque Deus está olhando. Você tem que ir e não pecar mais. Porque a graça de Jesus é isso. Não é porque eu estou no tempo da graça que eu vou viver fazendo tudo que eu quero porque Deus é bom e vai perdoar. Não. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Como eu sempre digo, o compromisso do Senhor é para com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com Deus, não pense que quando você morrer, Ele vai ter compromisso com você. Não é porque você canta na igreja, não é porque você ora, não é porque você evangeliza, não é porque você fala em línguas estranhas, não é porque você, quando ora, alguém fica curado. Isso não é garantia de salvação. Isso são dons que Deus te deu. Garantia de salvação é você ter uma vida transformada diante de Deus. Porque tem muita gente que vai para a igreja, dança, pula, fala em línguas estranhas, faz um monte de coisa e vai morrer sem Jesus. Porque não está convertido, é apenas um religioso que pratica hábitos religiosos. Jesus não quer religiosos. Mesmo porque foram os religiosos daquela época que crucificaram Jesus. Jesus quer pessoas convertidas, pessoas santas, pessoas que deram 180 graus de volta. Não querem mais ir na prática do pecado. A Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. Porque Deus sabe que todos nós somos falhos, um dia nós vamos cair e vamos pecar. Mas o Filho de Deus, ele não planeja hoje o pecado que vai cometer amanhã. O Filho de Deus não vive na prática do pecado. Quando peca, é um incidente, ele fica triste, ele vai para o joelho, ora e pede perdão. Levante-se. Se você está vivendo dentro da igreja uma vida de cristão e fora da igreja uma vida que até muitos ímpios pecadores não vivem, hoje é o dia e a hora de você mudar. Tomar um compromisso sério com o Senhor. Botar a sua vida no altar. Porque se você morrer dessa forma, meu amigo, não se engane. Você não vai estar salvo. A Bíblia diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade de Deus é que nós sejamos santos, que nós nos santifiquemos, que nós nos separemos do mundo. As tentações virão. Enquanto estivermos aqui, a tentação virá. Mas a Bíblia fala que não veio nenhuma tentação que fosse acima da nossa capacidade de suportar. Tenha compromisso com Deus. Rejeite o mal. Rejeite o pecado. Vá e não peques mais. Não jogue tua alma no abismo. Não seja crente dentro da igreja apenas. Seja crente onde você estiver. Dê testemunho com a tua vida. Que quando você passar, alguém olhe para você e diga, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. Que ninguém tenha nada para falar de você. Que a pessoa possa até dizer o seguinte de você. Eu não gosto dele, eu não gosto dela. Mas eu não encontro nada para falar mal dele. O mal dela, a vida dele é íntegra. Tenha uma vida íntegra. Tenha uma vida de santidade. O que você faz na igreja, faça dentro da tua casa. Seja crente com a tua mulher. Seja crente com o teu esposo. Seja crente com os teus filhos. Seja crente com o teu vizinho. Seja crente na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. Dê o testemunho. Seja a luz do mundo, o sal da terra. Vá e não peques mais. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.